Abra sua Bíblia, meus irmãos, por favor, no Evangelho de João, capítulo 16, nós voltamos ao trecho que vai do versículo 1 ao versículo de número 7. Evangelho segundo João, capítulo de número 16, de 1 a 7. Nós começamos a pregação nesse texto no domingo passado, mas nós fomos apenas até o versículo 3. Hoje nós iremos, se Deus permitir, até o versículo 7, que é o trecho que nós separamos para a palavra do Senhor ser pregada nesta manhã. Eu farei a leitura e depois nós oraremos juntos para que Deus nos abençoe a ouvir a sua voz e a pregação de sua palavra e nos edifique e que a glória dele seja de fato estabelecida também nesta manhã. Diz o texto assim, irmãos, Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, nós nos voltamos agora para a sua palavra, no momento da pregação da mesma, ó Deus. Fazemos isso, ó Pai, confiados, ó Deus, no Santo Espírito do Senhor, ó Deus. Porque sem o Cristo bendito, sem a Tua graça, ó Pai, e sem o Teu Santo Espírito, nós nada podemos fazer, ó Deus. Tudo que falarmos aqui será infrutífero, será vão, se o Teu Santo Espírito não se valer da palavra que Ele mesmo inspirou, para guardar o nosso coração, edificar o nosso coração, aperfeiçoar-nos, e nos dar coragem no mundo mal de testemunharmos e vivermos para Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos pelo dom do Espírito Santo, pela mediação do Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vimos domingo passado que o maior perigo que o discípulo de Cristo corre não é a perseguição, não é o ódio do mundo, não é nem mesmo, como em alguns países hoje se dá, a morte por amor de Cristo. Esse não são os maiores perigos que nós temos ao nosso redor e que nos ameaçam de fato. O maior perigo que a nossa alma corre é que no meio da perseguição, no meio do ódio, nós neguemos a Jesus Cristo. Nós venhamos a apostatar da fé. Esse é o maior perigo. Sofrer por amor a Cristo, ser perseguido por ser um crente fiel, não é um perigo, é um privilégio. É uma glória. O perigo é que em face da perseguição e ódio do mundo, nós abandonemos a Cristo. Esse é o verdadeiro perigo. Isso é que colocará a nossa alma seriamente em risco. E é por isso que Jesus está falando essas palavras que nós lemos aqui, do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 16, aos seus discípulos. Ele está preparando os seus discípulos para que eles, em face da perseguição, diante do ódio do mundo, não o abandonem, não o deixem. Nós vimos no domingo passado que a apostasia diante da perseguição era algo muito real, como é hoje também, em muitos países. Talvez nós não tenhamos dimensão disso, porque aqui no Brasil o cristianismo não é ainda perseguido como é em outros países, que declaradamente se opõem, através das suas autoridades, dos seus magistrados, ao cristianismo. Aqui nós temos ainda liberdade de culto. Embora nós já começamos a sentir oposição ideológica, filosófica, moral,
Mas os nossos governantes, eles nos permitem cultuar a Deus. Mas em outros países, agora mesmo, isso é impossível. Porque magistrados decretam a oposição à igreja de Cristo. Então talvez isso esteja longe de nós ainda. Mas muitos já sofrem perseguição. E muitos, no meio dessa perseguição e por causa dela, deixam a Cristo. É por isso que não só para os discípulos essa era uma ameaça real, a apostasia, como André, para nós também o é. Veja o que Jesus diz no versículo 1, vamos lembrar: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. A ideia aqui é, eu tenho vos preparado para que quando chegar a perseguição sobre vocês, vocês não me deixem. Não se escandalizem comigo. A ideia de não vos escandalizeis é, não tenham Jesus por motivo de escândalo. Por motivo de fato, de vergonha. Não, eu não sou dele. Vindo a perseguição a nos pressionar, você e eu digamos, não, eu não pertenço a ele, eu nunca o segui, por conta da perseguição. Então Jesus diz aos seus discípulos, eu tenho vos dito isso para que vocês, vindo a perseguição, não se escandalizem em mim, não me abandonem. E a perseguição virá, porque Jesus diz no versículo 2, ou viria no caso deles, eles, os inimigos, os que odeiam o crente, como já vimos, no capítulo 15, eles vos expulsarão das sinagogas. Ou seja, eles farão isso, eles perseguirão vocês. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. A ideia aqui de vem a hora, nós vimos no ano passado que a ideia da hora, muito característica de João, muito singular de João, significa a hora da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo à destra de Deus. Então veja, a ideia é, Jesus está dizendo o seguinte, Cida, de outra forma, Anésio, e João, e Euci, quando eu for elevado do meio de vós, quando eu morrer, ressuscitar e ascender aos céus, então o mundo, esses homens maus não poderão mais fazer mal a mim, disse Jesus. Então o que eles farão? Eles se voltarão para vocês. Como eles não podem mais me alcançar, como eles não podem mais fazer nada a mim, o que eles farão? Eles olharão para o lado e verão a igreja, verão os discípulos de Cristo, que são a imagem de Cristo, e vão perseguir vocês, porque eles não podem mais me perseguir. Então a ideia de, vem a hora em que eles matarão vocês e ao fazê-lo, julgarão com isso prestar culto a Deus. E isso farão porque não conhecem nem a mim, nem ao Pai, diz o versículo 3. Irmãos, nós vimos domingo passado algumas aplicações que eu queria rapidamente relembrar com vocês aqui. Nós vimos que esta promessa é uma promessa certa que nós muitas vezes não queremos pensar nela, não é? Quando Cristo chamou os seus discípulos, Ele não lhes prometeu uma vida tranquila neste mundo. Ele não lhes prometeu a amizade do mundo. Pelo contrário, Ele lhes prometeu o ódio do mundo. Ele lhes prometeu perseguição da parte do mundo. Ele lhes prometeu uma cruz. Lembram-se, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esteja pronto a sofrer e siga-me. Não devemos então, irmãos, ou não deveríamos, ficar surpresos ao ouvir que os crentes serão perseguidos de uma maneira ou outra, como foram nos dias dos apóstolos. Aliás, João, o apóstolo João, na sua carta, em uma de suas cartas, a primeira carta de João, ele diz assim, não vos maravilheis que o mundo vos odeia. Quando João usa essa expressão no grego, não vos maravilheis, a ideia é o imperativo na qual, ou através do qual João diz assim, parem de se maravilhar, parem de se surpreender quando vocês são odiados pelo seu vizinho que não é crente, pelo seu parente que não é crente. Quando você faz o bem a ele, ele lhe paga com o mal. Parem de se surpreender, não se surpreendam, não se maravilhem, porque é assim mesmo. O mundo vos odeia. E quanto mais você for comprometido com Cristo e com a verdade dele, mais você terá do mundo ódio. Porque o mundo odeia a Cristo. E ele odiará também todo aquele que se pareça com o seu objeto de ódio. Talvez nós sejamos poucos odiados, meus irmãos. Nós devemos fazer esse autoexame. Talvez nós sejamos poucos odiados porque nós parecemos pouco com Cristo. E por isso nós não sintamos tanta perseguição e tanta tensão ao nosso redor. E nós não parecemos muito com Cristo. Então o mundo nos tolera, nos suporta. Não é assim? Olha,
Você pode dizer que é crente, desde que você fique aí na sua esfera privada fazendo isso e não nos incomode aqui, nós não lhe incomodaremos aí. Não é assim? Não é assim? Você pode proclamar a sua fé na sua igreja, mas não vem falar disso no nosso trabalho, nas repartições públicas, na esfera do magistrado. Não venha com Bíblia, não. Fique aí. Se você vier, não é assim que nós estamos vivendo? Mas outra coisa poderosa dessa promessa de perseguição, que meus irmãos, não só aconteceu, lembra de Israel? Lembra que Davi, no salmo que a gente leu? Se o Senhor não estiver ao nosso lado, Israel que o diga. No Velho Testamento, os crentes também sofreram. Israel também sofreu perseguição. Na igreja do Novo Testamento também sofreu, e nós também sofremos. Ora mais, ora menos. Nós também vamos sofrer. Não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo, como diz Paulo, que não seja perseguido. Mas algo singular nessa promessa é que essa promessa, ela é uma promessa de perseguição intramuros. Veja, eles vos expulsarão das sinagogas. Veja, sinagoga é um lugar de gente que diz que crê em Deus. Sinagoga era a igreja dos crentes do Antigo Testamento. E eles vos expulsarão da sinagoga, ou seja, a inimizade, o ódio do qual vocês serão objetos, parte de dentro das igrejas. Gente ali dentro que vai vos expulsar de lá. Arranjar um jeito de se livrar de você. Não é terrível isso? É o lugar onde você deveria sentir-se seguro, que é a igreja, mas a igreja está sendo tão mundanizada, ela está se mundanizando tão rapidamente, que a probabilidade de você ter pastores e líderes mundanos é grande, certo? Porque quanto mais mundanos da igreja, maior a possibilidade de você ter líderes mundanos. E líderes mundanos vão fazer o quê? Líderes mundanos vão perseguir os crentes dentro da igreja. Vão começar a achar que você é radical demais. Que você é duro demais, que você é muito zeloso, que você é um fariseu. E vão começar a perseguir você. O que diz Jesus Cristo? Ele disse certamente aos seus discípulos. Não podemos tirar do contexto. Mas é verdade que isso acontece. Lembra na reforma? Nós citamos aqui do domingo passado. Quem perseguiu os reformadores? Foram os que se diziam religiosos. A perseguição veio de dentro da igreja católica. Os que diziam crer a Deus. Aqueles que diziam prestar culto a Deus é que estavam matando os protestantes, como por exemplo os huguenotes. O massacre deles. Veja. Então não nos esqueçamos dessas coisas. A promessa para nós aqui, antes da glória, antes da felicidade eterna, é de sofrimento e perseguição, por amor a Cristo. E muitas vezes isso vai acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. Que Deus nos guarde, viu, irmãos? Isso não quer dizer que vai acontecer aqui, nesta igreja local. Pode acontecer aqui também, Deus nos livre. Mas pode acontecer. Mas quando fala que acontece na igreja, não quer dizer que vai acontecer em cada igreja local. Lembram-se que quanto mais uma igreja for fiel à palavra de Deus, mais santa e preservada dessas coisas ela será. Ok? Isso pode estar acontecendo muito ao redor, mas quanto a igreja é mais zelosa pela palavra, vive verdadeiramente a palavra, crê em Deus, arrepende seu pecado e louva a Deus como Ele requer, essa igreja estará mais guardada destas coisas. Então que nós olhemos para Cristo nessas horas. Saibamos dessas promessas e nos preparemos. Mas aí eu vou para o texto que nós não vimos, não é isso? A parte do texto que nós não vimos. O versículo 4 diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora, vos recordeis que eu vô-las disse. Então a ideia, meus irmãos, é que assim como no versículo 1, como Jesus disse que essas coisas vos tenho dito para que não vos escandalizeis, Jesus está dizendo aqui novamente o motivo pelo qual ele está falando isso repetidas vezes aos seus discípulos. E o motivo é esse: para que quando a perseguição irromper, vocês, discípulos, não sejam surpreendidos e assim conduzidos a uma apostasia, ao abandonarem ao Senhor. Então essa é a ideia. Ele está repetindo, para que isso fique gravado na mente deles e para que quando acontecer, eles não abandonem o Senhor Jesus Cristo, eles estejam preparados. Eles então se lembrariam das palavras do Senhor e sua fé assim seria reforçada. A ideia é a seguinte: quando a perseguição chegasse aos discípulos, eles se lembrariam do que o Senhor disse a eles repetidas vezes enquanto estava com eles,
E então eles não se surpreenderiam com a perseguição, mas estariam preparados, porque foram instruídos anteriormente. Isso aqui é uma coisa muito boa. Isso aqui é poderoso. Porque a ideia de que os discípulos não são pegos despreparados com relação ao sofrimento do qual eles seriam objeto melhor. Mas a ideia é que eles estavam preparados. E quando o sofrimento viesse ou irrompesse, eles se lembrariam: o Senhor disse que isso aconteceria. Então isso faz parte do plano. O Senhor é governador, o Senhor é soberano, Ele está no controle. Ele disse que se levantariam no meio de nós pessoas que iriam querer nos matar. E assim eles poderiam crer ainda mais no governo de Cristo, na sua onisciência e no seu decreto. Eles saberiam que Deus está no controle, porque o que Ele disse que aconteceria, está acontecendo. Então Ele está no controle, porque Ele já nos pré-anunciou essas coisas. Nós estamos seguros de que Ele está dirigindo até mesmo a perseguição que nós sofremos. Deu para entender? Porque imagine que Jesus Cristo não tivesse dito essas coisas, Sofia e Vitor. Imagine, Felipe, e Bárbara, e Jonatas. Imagine que Jesus Cristo, quando chegasse a perseguição, os discípulos dissessem: nossa, Ele não disse nada a nós. Ele não disse essas coisas. O que está acontecendo? Mas não é o caso. Jesus Cristo os avisou. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, vai dizer assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com o fim de provar vocês. Não estranhem, porque é para ser assim, segundo o que Jesus Cristo nos ensinou. E nós sofreríamos o ódio do mundo e a perseguição. Então vocês não estranhem também o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês. Como o fogo purifica o metal. Esta é a ideia. Aí Jesus vai dizer assim, irmãos, continua no versículo 4, não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. A ideia aqui é, por que Jesus fala que não disse isso desde o princípio, essas coisas no início? Porque, irmãos, enquanto Jesus estava com eles, o ódio dos homens estava direcionado a Jesus. Os discípulos, de certa forma, eram, Esther e Vitor, poupados, Anita, minha irmã, do sofrimento, porque Jesus, de fato, centralizava nele todo o ódio dos homens. Mas agora, Luci, que Jesus está para ir, lembra-se que nós falamos aqui agora há pouco, o ódio vai se voltar contra os discípulos. Aí por Jesus diz, eu não vos disse essas coisas antes, porque eu estava convosco. E a perseguição era a minha pessoa. Mas agora eu vos digo essas coisas, porque vocês estarão aqui, e eu irei para junto do Pai. E vocês serão alvos do ódio do mundo. Irmãos, essa promessa de Cristo, eu passo aqui uma aplicação para nós aqui. Essa promessa de Cristo não nos ilude. Nosso Senhor sabia que nada é mais prejudicial ao nosso crescimento espiritual do que nutrir falsas esperanças. Não é terrível nutrir falsas esperanças? Não é terrível? Você acreditar em uma coisa que não vai se cumprir, uma coisa que no fim vai se mostrar falaciosa, mentirosa. Isso derruba qualquer pessoa. Mas o Senhor Jesus Cristo não quer que nós nos enganemos. Por isso Ele é verdadeiro. Por isso Ele diz, vocês serão odiados. Não se enganem. Estejam preparados. Jesus, por isso, preparou seus discípulos para o que teriam de enfrentar ao servirem a Ele. Os discípulos foram equipados e avisados de antemão. Eles não poderiam esperar tranquilidades ou quietude em sua jornada. Precisavam estar prontos, decididos a passar por conflitos, adversidades e até mesmo, em muitos casos, morte. Por isso, irmãos, uma vez avisados, como estamos sendo desta manhã, como os discípulos foram naquela noite de quinta-feira, nós também devemos fazer o cálculo do nosso discipulado. Em todas as épocas, um dos primeiros deveres do crente é calcular o custo de seguir a Cristo. E você deve levar essa promessa em conta. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados por familiares, por amigos do trabalho, por gente dentro da igreja. Vocês serão odiados, vocês serão hora mais, hora menos perseguidos por causa do meu nome. Vocês estão prontos? Façam o custo, façam a conta. Tenham o custo em mente.
Irmãos, não existe qualquer bondade em retratar com falsas cores aos crentes um cristianismo isento de perseguição e ocultar-lhes a verdade que diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 22. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o custo. Muitas tribulações, muita perseguição. Pregar doutrinas agradáveis, irmãos, clamar paz, paz, quando não há paz, não pode trazer para as fileiras do exército de Cristo soldados verdadeiros. Quando uma igreja, e quando nós só cremos em promessas de paz, de tranquilidade neste mundo, nós estamos nos tornando soldados, mas não soldados fiéis, não soldados bons, mas soldados despreparados que na batalha vão cair. Porque não estavam cientes de que tipo de batalha travariam e o que nela lhes seria exigido. Não se encontra, irmãos, um teólogo disse, abre aspas, não se encontra em um estado espiritual saudável o crente que não está preparado para enfrentar tribulações e perseguição. Olha, de outra forma, fecha aspas aqui, de outra forma o teólogo quer dizer o seguinte, que quando eu e você ficamos com medo de perseguição, nós não estamos ainda preparados como deveríamos. Nós não podemos ter medo da perseguição. Nós devemos estar cientes dela e pedir a Deus graça e coragem para enfrentá-la, porque ela virá se nós nos comprometermos com Cristo. Integralmente, ela virá. De dentro da igreja, do lar, do colégio, da faculdade, de casa, dos magistrados, nós não sabemos, mas ela virá. E nós não podemos ter medo. Se nós temos medo, nós não estamos preparados. Não é verdade? Se nós temos medo, nós não falaremos, porque temos medo. E o amor verdadeiro lança fora todo medo. Quando nós amamos a Cristo, nós não temos mais medo. O amor e o medo não podem coexistir. Por isso que se ainda nós temos medo, nós não amamos como deveríamos a Cristo. Mas olha só o que diz o versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Interessante que esse versículo, presbítero Michael, a Ricardo, Vitória, a Vitor e Ana Japor, a querido Luiz, a minha irmã Leila, esse versículo parece contradizer aquilo que estava lá no capítulo 13, eu vou ler para vocês, quando diz assim, lá no capítulo 13 diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Isso está em João 13, 36. Então veja, Pedro perguntou para ele assim, olha, Alexandre, Senhor, para onde vais? Aí Jesus respondeu a Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora, certo? E agora no versículo 5, Jesus diz assim, mas nenhum de vós me pergunta para onde vais. Então parece que está contradizendo, certo? Porque Pedro perguntou no versículo 13. E Jesus agora diz, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Aí Pedro podia falar, ô Senhor. Ele nem ia falar assim, né? No capítulo 13, ô Senhor, agora há pouco eu perguntei para o Senhor para onde o Senhor estava indo. Como é que o Senhor disse que ninguém perguntou? Mas a ideia aqui não é que Pedro não tenha feito a pergunta como de fato ele fez, está narrada. A pergunta, a questão de Jesus é que nenhum deles, inclusive Pedro, perguntou sabendo mesmo, querendo saber mesmo e preocupado mesmo com a glória de Jesus. Mas eles perguntaram, como Pedro perguntou, preocupados com o estado deles sem Cristo. Eu vou dar um exemplo disso, né, que um teólogo deu e eu achei muito próprio. É como mais ou menos um pai que acertou com o filho de passar o sábado com ele. É o sábado dia de folga, para alguns, né? Aí o pai disse, filho, nós vamos passear no parque ali em São Bento, no sábado. Aí o filho animou-se, né? Preparou-se, acordou cedo, tá? Aí o pai é chamado pela empresa por conta de um imprevisto que acontece, ele tem que ir para a empresa dele lá no Rio de Janeiro e não vai poder mais sair com o filho.
Aí diz ao filho, filho, eu não vou poder mais ir com você no Campo São Bento. Aí o filho diz, ô pai, você está indo aonde? Na verdade, o filho não está preocupado para onde o pai está indo. O filho está querendo dizer, ô pai, você falou que ia fica comigo aqui, por que você mudou isso? O para onde? Essa é uma pergunta que também não tem muito interesse. Porque o que o filho quer mesmo é que o pai fique com ele. Então a ideia é que quando Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Pedro não estava tanto preocupado para onde mesmo o Senhor ia e para o benefício do Senhor. Ele está preocupado com eles ali. É por isso que Jesus diz, ninguém de vocês me perguntou realmente para onde eu vou. Vocês não estão interessados realmente para onde eu vou. E olha só como isso é provado aqui agora, logo na continuação. Pelo contrário, disse o versículo 6, o Senhor, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A ideia é, pelo contrário, Cristiane, vocês estão tão tristes que vocês não têm pensado em mim. Não é assim que a gente fica quando a gente está triste? Tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, mas a gente só se preocupa conosco, com a nossa tristeza. Não é assim geralmente? Nada está bom. Ao invés de nós nos alegrarmos com outras pessoas, quando a gente está triste, nada é alegre. Ainda que seja acontecendo muita coisa alegre, nada está bom, porque nós estamos tristes. Então, o versículo 6 comprova essa interpretação muito possível. Que a ideia é que os discípulos não estavam preocupados muito com Jesus, porque eles estavam muito fechados neles, com a tristeza que eles sentiam. E Jesus não nega isso. Tanto que o capítulo 16 vai falar várias vezes da tristeza dos discípulos. E é assim conosco, não é? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A tristeza faz parte da vida cristã, tá? Às vezes a gente vê dizendo aí, quando alguém está triste, aparece alguém e fala, não fica triste não, o crente não fica triste. Mas, gente, então eu já não sou um crente. Porque muitas vezes eu fico triste. E eu imagino que você também, muitas vezes fique triste. Só que nós temos o consolo do Espírito Santo em nossas tristezas. Mas às vezes nós ficamos tristes. Os discípulos ficaram tristes. Mas eles criam verdadeiramente em Jesus Cristo. Você não pode, na tristeza, se desesperar. Aí é pecado. Você não pode, na tristeza, ficar desesperado, como se nada agora fizesse mais sentido, ou que Cristo tivesse perdido o seu governo sobre a sua vida. Você tem que olhar para Cristo na sua tristeza. Você tem que ir a palavra de Cristo na sua tristeza. E é por isso que eu vou terminar aqui com o versículo 7, que é maravilhoso, que Jesus diz assim, olha, vamos ler juntos para terminar? Leiamos. Mas eu vos digo a verdade, convém, porque se eu não for, eles estavam tristes, certo? Aí Jesus diz agora que eles devem ir à verdade. Mas eu vos digo a verdade. Irmãos, quando nós estivermos tristes, nós vamos para onde? Para a palavra de Deus. Nós vamos à Bíblia e nós abrimos a Bíblia. E a nossa tristeza se converterá em riso, em esperança. A nossa desesperança se tornará esperança, a nossa tristeza, alegria, a nossa falta de confiança, em confiança plena naquele que governa todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Por isso Jesus diz, vocês estão tristes, mas eu vos digo a verdade. Como é que Jesus combateu tristeza, irmãos? Com verdade, com a verdade dele. Deixa eu lhes falar, irmãos. Irmãos, deixa eu lhes falar. Às vezes as pessoas estão tristes, enchendo-se de remédios. As pessoas estão tratando a tristeza delas, entupindo-se de remédios. Sabe por que isso? Eu vou lhe dizer por que isso, irmãos. Veja, nós não estamos de forma nenhuma dizendo que o remédio é de todo mal. Esse não é o ponto, mas nós sabemos que tudo hoje tem um super diagnóstico. Tudo hoje é remédio. Remédio, 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 remédio. E quando você vai a alguém que é dito como alguém que pode lhe ajudar, e essa pessoa nem mesmo pode falar de Cristo na sua tristeza, você acha que ela vai fazer o quê? Te dar remédio. Porque ela mesma não tem palavra nenhuma para você. Ela mesma não tem Cristo como fundamento.
Então, que remédio que ela dará para você? Não é Cristo. Irmãos, a doença da alma, a tristeza da alma, só Cristo pode curar. Só a verdade de Cristo. Mas sabe por que nós fazemos isso? Sabe por que nós apelamos a remédios e a tratamentos quando não são necessários? Porque em alguns casos são, mas muitas vezes não são. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós queremos resolver o nosso problema. Nós temos uma indisposição tremenda de buscar a Deus. Mesmo nós crentes. Temos uma indisposição tremenda de orar ao Senhor e clamar a Ele e ir à Sua palavra. Nós achamos que nós vamos resolver isso com a nossa própria força. Com os nossos próprios recursos aqui embaixo. Jesus, quando os seus discípulos estavam tristes, ele disse assim: mas eu vos direi uma verdade. Ele tratou a tristeza dele com a sua palavra. Ele tratou as tristezas deles com a sua palavra. Mas eu vos digo a verdade. Vá à Bíblia, meu irmão. Muito da nossa tristeza, da nossa depressão, o que seja, muito, 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 é por falta de não irmos à Bíblia. Por falta de não descansarmos nas promessas. Por isso nos angustiamos. De tantas formas. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, eu vou terminar. Que afirmação, não é? Convém-vos que eu vá. Ou seja, em outras palavras é Patrick Milene. Em outras palavras, é melhor para vocês que eu vá. Que afirmação, não? Como é que pode ser melhor que Jesus vá? Não é melhor tê-lo aqui, como sempre? Não é melhor tê-lo aqui, fazendo seus milagres, vendo a sua glória? Mas Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá. Arthur. Leandro, querido. É melhor que eu vá. Que afirmação, não? Por que Jesus diz, Mira, que é melhor que ele fosse? Ele disse isso, Yara. Porque, meus irmãos, é melhor ter Jesus em nós do que perto de nós. E o Espírito Santo é Jesus em nós. Se eu for, eu enviarei o Consolador. E ele estará em vós para sempre. Muitas pessoas que andaram ao lado de Jesus se perderam. Até mesmo do grupo mais íntimo, lembra? Judas Iscariotes. Ele esteve, alguém poderia falar, que privilégio, não? Ele esteve ao lado de Cristo. E de certa forma, sim, um privilégio. Mas isso não o salvou. Porque Jesus não estava nele. Estava ao lado dele. Mas não estava nele. Assim como nós podemos estar hoje aqui, cercados daquilo que diz respeito ao Senhor, sua palavra, seus cânticos, suas orações, mas ele não está em nós. Se o Espírito Santo não estiver em nós, você pode ter tudo ao seu redor que diga de Jesus, mas nada disso te salvará da condenação, se o Espírito Santo não vier fazer em você morar. Tem coisas que nós achamos que Deus está fazendo para o nosso mal, não é? Como é que Deus pode pensar no meu bem fazendo isso? Mas tudo o que Ele faz é para o bem. Jesus diz, vocês estão tristes que eu vá, não é? Mas quando eu for, eu enviarei para vós o meu Espírito, e eu estarei em vocês para sempre. E eu guardarei vocês para sempre. No coração de vocês. Eu guardarei vocês. A alma de vocês. É melhor que eu vá. O Senhor Jesus sempre sabe o que faz. Mesmo que, aparentemente, pareça que nós estamos saindo perdendo. Mas nós sempre estamos sendo conduzidos de triunfo a triunfo por meio dele. Em todas as coisas que ele faz. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte. Não ache que os apóstolos eram mais bem-aventurados que você. Se você tem o Espírito Santo de Deus. Judas era um apóstolo. E definitivamente ele não era mais bem-aventurado do que você é. Definitivamente. Você é tão bem-aventurado quanto os apóstolos verdadeiros, crentes que andaram com Cristo. Você é tão bem-aventurado quanto eles, se o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em você,
Se você creu verdadeiramente, você é o mais bem-aventurado dos homens, porque Cristo está em você. Ele está em você. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.